único, aliás, no Evangelho de São João. Eu gostava de vos ler a introdução, a nota explicativa que o Frederico Lourenço fez na Bíblia que está a traduzir, a nota explicativa que ele fez ao capítulo 4 do Evangelho de São João, que é este que nós acabamos de escutar, para vermos que isto hoje parece um estudo banal, Jesus ali sentado a falar com a samaritana, fantástico, dois amigos. Ele começa por explicar o contexto do que significou aquele episódio. Vou ler-vos a introdução que ele faz ao capítulo 4 do Evangelho de São João. O presente capítulo contém uma preciosidade única que encontramos tão só no Evangelho de João. O extraordinário diálogo de Jesus com a samaritana. A situação não podia ser mais inesperada. Há 2000 anos, por volta do meio-dia, um homem e uma mulher encontram-se junto de um poço, num contexto histórico em que as mulheres sérias não falam com homens estranhos e onde o povo eleito não fala com samaritanos, pessoas de raça rafeira e apóstata. Este é o contexto. Como eram os samaritanos na opinião dos judeus. Nesta conversa, para estupefação da sua interlocutora e nossa, o representante do povo eleito, Jesus, desvaloriza o templo de Jerusalém, definidor da superioridade religiosa do seu povo. E de repente, a mulher de raça desprezada, e de certo também hostilizada no seu próprio meio, por já ter tido 5 maridos e viver agora com um homem que não é marido, de repente, esta mulher dá-se conta de que não está apenas a falar com um judeu qualquer que teve a gentileza de lhe dirigir a palavra. Está a falar com o Messias em pessoa. Esta introdução diz-nos, para bom entendedor meia palavra basta, que estamos a falar de 2 inimigos declarados. Jesus nunca foi inimigo de ninguém, mas aqui o povo judeu, inimigo do povo samaritano. Raça, rafeira e apóstata. Era assim que eram considerados. Mas este Evangelho diz-nos muito. E hoje até estão cá os que vão ser batizados, porque começamos hoje já a começar a preparar o batismo com os vários temas que vão aparecer na noite de Páscoa. Hoje é o tema da água. A água com que vocês vão ser batizados. É por isso que é lido hoje este Evangelho. Este Evangelho já nos diz muito. Diz-nos uma coisa que já sabemos todos, mas que se calhar nem todos ainda vivemos bem, é que Jesus nunca ligou a rótulos nem a discriminações. Nunca. Foi até acusado por isso. Jesus nunca se importou com o que pudessem dizer dele. Porque se juntava com este, porque se juntava com aquela. Até os discípulos ficaram um bocado... ele a falar com ela. Mas como é que é isto? Não está bem. Portanto, Jesus nunca olhou a isso. E nós devíamos aprender com Jesus, nas nossas relações cotidianas, da maneira como nós lidamos uns com os outros. Quantas vezes a situação do outro não é motivo de conversa feia? Quantas vezes, às vezes alguma atuação menos feliz do outro, não é para nós motivo de chacota, de gozo, de estereótipo, de rótulo, de pôr de lado. Só isto bastava para hoje. Jesus senta-se à beira do poço, à espera daquela mulher, porque não era outra, era aquela. Rompe todos os estereótipos, rompe todas as normas imagináveis e fala com aquela mulher. Este Evangelho leva-nos também a um outro ponto, que é a nossa sede de Deus. É uma das coisas que na Bíblia aparece muito, a nossa sede de Deus. Há salmos lindíssimos. Nós na noite de Páscoa iremos até cantar um salmo, como suspira o veado pelas torrentes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Um salmo que nós muitas vezes rezamos de manhã, nas orações das laudes. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro, a minha alma tem sede de vós. Esta sede de Deus. Nós temos sede de Deus. E é em Jesus que nós percebemos que podemos matar a nossa sede. Mas Deus também tem sede de nós. Jesus também tem sede de nós. Não somos nós só que temos sede de Deus.
Deus também quer muito estar connosco. Deus também se quer encontrar connosco e deixa-se encontrar, como se deixou encontrar com aquela mulher samaritana. Santo Agostinho, há 1600 anos atrás, numa homilia como a que eu estou agora a fazer, dirigida aos catecúmenos, dizia-lhes: antes de vocês desejarem a Deus, já Deus vos tinha desejado. E é isto que acontece neste episódio da Samaritana. Antes desta mulher desejar matar a sua sede em Jesus, já Jesus estava pronto a dar água viva a esta mulher. Este Evangelho é igualmente extraordinário pela maneira como Jesus desata o nó desta questão dos lugares. Onde é que se adora a Deus? Qual é o verdadeiro sítio? Há pessoas que parecem borboletas. Ora é aqui, ora vou ali, ora dizem que apareceu a Nossa Senhora ali, ora dizem que apareceu não sei quem ali, e andam para trás, para a frente. Não é? Vão a Jerusalém, onde não há nada, mas acham que está lá tudo. Jesus ressuscitou, não quis ficar agarrado a lado nenhum, e nós vamos aos lugares ver o que não existe. E esta era uma questão que esta mulher perguntava, porque ela era samaritana, tinham um monte, tinham o templo onde iam adorar, e um dos motivos de cisão entre judeus e samaritanos era exatamente a discussão sobre o lugar do culto. Aonde é que nós devemos adorar a Deus? E a samaritana, já isto também nos diria muito para nós, sobre a fé. Uma fé que não se questiona é uma fé morta. Quem não tem dúvidas de fé, tem que começar a perguntar: será que eu tenho fé? Isto era como aquelas aulas, quando nós tínhamos aulas em que os professores perguntavam: alguma dúvida? E as dúvidas não era porque a gente tivesse estudado muito, não tínhamos era feito nada, não havia dúvidas, claro, não havia dúvidas, a gente não tinha preparado a matéria, não havia dúvidas. Ora, esta mulher aproveita o estar com Jesus para lhe fazer uma pergunta de fé, que para ela era muito importante. Aonde é que é? Ou qual é o verdadeiro sítio? Afinal é aqui ou é lá? E Jesus desata o nó de uma maneira como vai fazer depois na ressurreição, como disse ainda agora há 2 minutos. Jesus não se vai agarrar a um túmulo, Jesus não se vai agarrar a uma igreja, Jesus não se vai agarrar a uma cruz, nada. Porque Jesus diz: não, nem é aqui nem é ali. O verdadeiro santuário, a verdadeira igreja, o verdadeiro lugar de culto é o interior de cada um de nós, é o nosso coração. Por isso Jesus diz: adorar a Deus em espírito e verdade. Então quer dizer que a gente já não precisa de ir às igrejas? Claro que precisamos de ir às igrejas, precisamos de manifestar a nossa fé, precisamos de a fortalecer como comunidade. Mas agora, o modo como estamos na igreja, será que é em espírito e verdade? Aquilo que rezamos, às vezes de uma forma tão rotineira, tão distraída. O Pai Nosso, às vezes na comunhão até temos de tocar nas pessoas, é a sua vez agora. Ei. Será que nós estamos nesta linha de Jesus, de adorarmos a Deus em espírito e verdade? Não desvalorizando os lugares sagrados, porque os lugares sagrados são memórias, são lugares de história, são lugares de referência, mas seriam lugares vazios se nós entrarmos nele com o coração que não adora a Deus em espírito e verdade. Por isso é importante que nós percebamos que o verdadeiro santuário onde podemos adorar a Deus é o nosso coração. E por isso, com razão, Jesus dizia: quando quiseres rezar, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai em segredo, porque Ele no segredo te dará a recompensa. E depois, esta mulher é confrontada com a sua situação. Não queria falar do assunto, mas Jesus já sabia muito bem do assunto. Vais chamar o teu marido? Eu disse: não tenho marido. Tiveste 5 e o que tens agora não é teu. E acham que isto foi motivo para Jesus deixar de falar com esta mulher? Acham que isto foi impedimento desta mulher se aproximar de Jesus? Pelo contrário. Repararam o que é que ela foi dizer aos outros? Não foi falar da teologia que Jesus lhe tinha dado. O que esta mulher foi dizer aos outros é: Ele disse tudo o que eu fiz. Ele sabe a minha vida. Ele sabe a minha... Foi isto o anúncio. Ele sabe a minha vida. Não conhece lado nenhum e sabe a minha vida. Ele é o Messias.
Todos nós temos um passado. Todos nós temos um passado. Todos. Mas nós não podemos viver agarrados a um passado. Porque o passado prende-nos. O passado não nos deixa avançar na beleza de Deus. Tanta gente atormentada ainda com coisas do passado, que já foram entregues à misericórdia de Deus. O passado só foi para não o repetirmos, se foi tão mau, não voltar a fazer. Mas todos nós temos um passado. E Jesus tocou no passado desta mulher. E ainda assim, não a retaliou pela situação de já estar no 6º companheiro, ou nos 5 maridos e um companheiro. Todos nós temos um passado. Que não significa que Jesus está confortável, ou Deus está confortável com o nosso passado. Não. Mas que compreende a nossa história e compreende a nossa vida. Como estamos em tempo da Quaresma, convidava-vos a que, ou hoje à tarde, ou amanhã, ou agora já se pode pôr tudo nos carros, que ouvissem a entrevista que o Papa Francisco deu anteontem. Está em espanhol. E quando o Papa Francisco foi questionado sobre estas situações mais complicadas na Igreja, destas coisas da orientação sexual, da questão dos homossexuais, da questão dos casados, todas estas questões, o Papa tem uma frase que exprime bem esta situação da Samaritana e todas as situações do mundo contemporâneo e na Igreja. O entrevistador perguntava como é que é na prática. Como é que é? Se aparecer um casal recasado em situação irregular, o Senhor dá-lhes a comunhão? Foi mesmo assim a pergunta. E o Papa responde desta maneira. Cada um tem de resolver as suas posições diante do Senhor, com a força que tiver. Esta é uma igreja de pecadores. Não foi uma saída airosa, não foi uma resposta não comprometida. Mas é isto que acontece. A nossa relação na igreja é uma relação com Deus, entre mim e Deus, entre a minha verdade e Deus que a conhece. E é a partir daí que tudo se resolve. Vou-me aproximar da comunhão, em verdade. Cada um tem que resolver esta questão com Deus. O padre pode ajudar aqui a perceber algumas coisas, a tentar enquadrar, mas não é o padre que vai dizer podes comungar, não podes comungar. O padre não é dono do sacramento da Eucaristia sequer. Ora, quem se aproxima da comunhão, a gente não pergunta, o padre não diz o corpo de Cristo, não diz estás preparado, estás legítimo, estás oficial, não tens comunhão. O padre não pergunta isso. Porque é exatamente por causa disto que o Papa diz. Porque cada um, quando se aproxima da comunhão, quando se aproxima dos sacramentos, tem que ter estas coisas resolvidas diante do Senhor. É diante de Deus que nós temos de resolver a nossa vida, como a samaritana resolveu a sua vida diante de Deus. Terceira coisa, é que, e agora, para os que vão ser batizados, mas para todos nós, não é? Mas vocês que vão ser batizados, a gente tem que exigir mais aos que estão a começar, porque a velha guarda, coitada, faz o que pode e come do que faz, portanto, ora vocês, a gente tem que exigir. Não sei se vocês repararam que ao longo deste Evangelho há uma progressão na fé. Esta mulher começou a chamar Jesus de judeu, depois passou a Senhor, depois passou a profeta e no final já dizia que ele era Cristo. Há uma progressão na fé. À medida que nós nos aproximamos de Jesus, à medida que nos vamos matando a nossa sede nele, nós vamos progredindo na fé. E é importante que cada um de nós progrida na fé. O ser batizado não é o fim de meta, é o princípio. Por isso é que nós chamamos estes sacramentos da iniciação cristã, ou seja, iniciam-nos para a vida cristã. Não sei, já fiz tudo. Não fizeste tudo. Fizeste o nível 0 e agora é continuar. Mas o extraordinário é que esta mulher de evangelizada passa a evangelizadora. Teve com Jesus e depois foi anunciar aos outros. Já repararam no Evangelho que é sempre assim? A samaritana é que vai dizer aos outros que afinal encontrou o Messias. Na ressurreição é a Madalena que vai dizer aos outros, que estavam todos depressivos na cama, a dizer que ele não estava lá e tínhamos que ir ver o que é que se passava. Sempre as mulheres. Jesus entrega às mulheres este anúncio da ressurreição de Jesus.
E isto também é uma interrogante muito grande para a Igreja. Porque o papel da mulher não pode ser debatido só em teorias e teologias, mas tem que ser uma prática. Leiam, ouçam a entrevista do Papa e vejam as reformas que ele já fez ao nível das mulheres na Cúria do Vaticano. São sinais de que, de facto, o batismo, como diz o Frei Bento até hoje no artigo do Público, não há um batismo para homens e não há um batismo para mulheres. O batismo é igual para todos. Mas nós às vezes achamos que sim, que o batismo dos homens que é mais forte que o das mulheres. E quando nós vemos, graças a Deus aqui até está bastante equilibrado, mas quando nós vemos às vezes tantas celebrações em que as mulheres são 90% a ouvir e 0% a servir. Isto é um grande desafio. O desafio de quem é evangelizado tem que se tornar evangelizador. Esta mulher bebeu e foi chamar os outros para que bebessem também. Este é o testemunho cristão. Isto é o que significa ser apóstolo. Meus queridos amigos, nós vamos agora rezar por vocês de uma maneira um bocadinho mais intensa, nestes domingos agora que nos preparam para a Páscoa. E aparece então este tema da água. A água, que significa a vida nova que vocês vão receber pelo batismo. Nós que vamos ser aspergidos na noite de Páscoa, simboliza o renascimento espiritual. A água viva, a água que nos purifica, a água que mata a nossa sede de Deus, a água que nos dá uma vida nova. Que este tema da água não seja só uma preocupação ambiental, porque é, mas sobretudo que a tornemos também uma preocupação espiritual. Bebermos sempre da água viva que Jesus nos dá. Que assim seja.